Vamos à segunda pergunta. Pastor, como entender que tudo tem o seu tempo determinado? Como diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Bom, recordando um pouquinho do que eu disse agora há pouco, Deus fez todas as coisas mediante um plano. Nós chamamos isso dos decretos de Deus. Os decretos de Deus são eternos, são unos, são vitoriosos, eficazes. Em outras palavras, Deus não faz rascunho e depois revê, não, esse não ficou bom, vou fazer outro. Não, esse não funcionou, vamos fazer outro. Não deu certo, vamos fazer outro. Não, isso é experiência minha e sua. Deus não precisa fazer upgrade, Deus não precisa atualizar os planos dele. Os planos dele são eternos, são unos, são perfeitos, são eficazes. Deus não lida com o acaso, Deus não lida com o improviso. Deus tem um plano. Então, todas as coisas acontecem dentro do projeto de Deus. Mesmo quando os homens, na sua fúria, na sua maldade, tentam interferir no projeto de Deus, para mudar o plano de Deus, acabam cumprindo o plano de Deus. Deixa eu lhes dar 2 exemplos. Primeiro, quando Jesus, lá em Mateus 26 e Marcos 14, diz que os fariseus, os escribas, os sacerdotes, planejavam 2 dias antes da Páscoa prender Jesus, a traição, para matá-lo depois da festa. Mas também está escrito nesse mesmo texto de Marcos capítulo 14, que Jesus, 2 dias antes da Páscoa, disse para os seus discípulos que ele seria preso à traição e seria crucificado. Em outras palavras, quando os homens pensam que eles estão no controle da situação, eles estão apenas cumprindo um plano que Deus estabeleceu na eternidade. Deixa eu dar o segundo exemplo. Você se lembra que surge lá na Inglaterra a rainha Maria Tudor, 1553, essa mulher começou a governar com a morte precoce de Eduardo VI. Ela foi chamada de Maria Sanguinária. Essa mulher mandou queimar em praça pública os 3 grandes líderes da igreja da Inglaterra, Ridley, Latimer e Cranmer. Ela perseguiu os cristãos, derramou muito sangue na Inglaterra e muitos outros tiveram que fugir da Inglaterra para poupar sua vida. Fugiram para onde? Para onde a reforma estava estabelecida, Alemanha, Suíça, Holanda. Mas com a morte dela, 5 anos depois, em 1558, assume o governo da Inglaterra, num longo governo até 1603, a rainha Elizabeth. E o primeiro decreto de Elizabeth foi determinar a volta dos foragidos. Quando aqueles foragidos voltaram para a Inglaterra, depois de ter contato com a reforma no continente, voltaram fazendo 4 exigências para a igreja da Inglaterra. Queremos uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro e com vida pura. E eles desencadearam na Inglaterra o mais importante movimento de reforma e reavivamento. Aí você chega à seguinte conclusão. Maria Tudor, Maria Sanguinária, não sabia, mas Deus a havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Ela pensou que estava destruindo a igreja e ela estava apenas promovendo a igreja. Sabe por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus tem um plano que está se cumprindo, ponto a ponto, detalhe a detalhe, ao longo da história. As profecias se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. De tal maneira que não há de forma nenhuma qualquer perigo da palavra de Deus não ser realizada.